Olha, minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a presidente da Federação da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a ADEPOL, a Ana Cláudia Saraiva. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Olha, os delegados de Polícia Civil, por meio da associação, entrou com um pedido na Justiça para que a categoria ficasse desobrigada de custodiar presos nas delegacias de Polícia Civil, né? E houve uma reação forte do governo do Estado, por meio do Procurador-Geral de Justiça, inclusive considerando esse pedido risível, ridículo. Eu queria que você explicasse para a gente por que esse pedido à Justiça. É muito oportuno a gente poder esclarecer, porque realmente a notícia foi distorcida, né? O pedido feito pela ADEPOL é no sentido de que que o Estado cumpra o seu dever, que disponibilize as vagas necessárias para preso. O nosso pedido é esse, e foi distorcido, infelizmente. Mas entre os pedidos está lá que desobrigasse os delegados, né? Exatamente. Como última medida, falou-se muito a questão, o que polemizou foi a expressão prisão domiciliar, né? Mas a ADEPOL precisa e está aqui para dizer à sociedade do Rio Grande do Norte que nós estamos prendendo. Da semana passada para cá tem ocorrido inúmeras prisões que a mídia está mostrando. Nós vamos teve uma mega operação no sábado, exatamente, né? Nós vamos prender cada vez mais, porque diante dos números intoleráveis de violência no Estado, o que nós precisamos é intensificar as prisões, as operações, é isso que a população clama e é isso que nós vamos fazer. O problema da falta de vagas não é nosso. Nós vamos cumprir o nosso papel, que é prender e investigar. E o que a ADEPOL fez foi recorrer ao judiciário. Diante das interdições, Diógenes, como você tem acompanhado, e a sociedade potiguar, que estão havendo interdições nas penitenciárias, nas cadeias públicas. O mutirão carcerário realizado pelo CNJ atestou que hoje, de 90% a 95% dos estabelecimentos prisionais do Estado não tem condições de receber novos presos. Aliás, isso foi constatado pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF, recentemente, e por outros representantes do CNJ que consideraram um caos. Um caos. Então, diante desse caos, diante dessa constatação, que não adianta querer distorcer, tapar o sol com a peneira, ou tirar o foco dessa situação, que é o problema que tem que ser denunciado, e a imprensa tem que nos ajudar, e a luta da ADEPOL é para resolver esse problema. É que a SEJUC cumpra o seu papel, disponibiliza as vagas, porque nós vamos prender cada vez mais. E a SEJUC, embora haja essa constatação de que essas interdições estejam aí, aconteceram e continuam acontecendo. Essa semana o Ministério Público representou pela interdição do Raimundo Nonato, mas a Polícia Civil não pode parar de trabalhar e não vai parar, vai prender cada vez mais. A SEJUC é que tem que disponibilizar as vagas, então nós fomos obrigados a recorrer ao judiciário diante da falta de vagas e diante desse quadro, desse caos estabelecido. Nós tivemos que, infelizmente, recorrer ao judiciário para que, primeiro, desobrigue os delegados de polícia da custódia de preso e os policiais civis, porque a população precisa que nós estejamos nas ruas investigando os crimes e não cuidando de preso. A Polícia Civil passou anos desviada de sua função, cuidando de presos. Foi uma luta muito grande para tirar esses presos de delegacias, e nós não podemos permitir que voltem a encher as delegacias de presos. Nós precisamos investigar, fazer o que a Constituição diz que é o nosso papel, que é investigar os crimes para que se chegue à autoria e à materialidade. O Procurador-Geral do Estado, o Procurador Miguel Josino, declarou depois, de saber da ação da ADEPOL, que os delegados estão querendo jogar a batata quente na mão dos outros. É só a expressão que ele usou. Eu acho que o que está acontecendo é exatamente o contrário. Estão querendo devolver a batata quente para a Polícia Civil. Porque diante das interdições, diante do diagnóstico feito pelo mutirão carcerário, da falta de vagas, será que pretendem que a Polícia Civil permita que as delegacias voltem a ser mini presídios, como foi no passado? Foi toda uma luta da Polícia Civil para a retirada dos presos. O problema ainda permanece no interior. Hoje nós temos dificuldades
porque quando os delegados efetuar a prisão, fica o problema para onde mandar, diante desse caos, da falta de vagas, e por isso que nós recorremos ao judiciário, para que o judiciário nos desobrigue, diga o que já está dito na Constituição, o que já está dito na Lei de Execução Penal, que a Polícia Civil não tem a obrigação de cuidar de preso, que o nosso papel é investigar. E pedimos ao judiciário que determine a COAP, COAP é a Coordenadoria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Justiça e Cidadania, que ela informe ao delegado, diante do flagrante, diante da prisão, já não seja informado pela SEJU o local para onde nós vamos mandar o preso, né, aquele preso flagranteado. Então, o que nós estamos lutando é que nos sejam dadas as condições para que as prisões aconteçam cada vez mais, sejam dadas as vagas, sejam oferecidas as vagas para recolhimento dos presos, e os nossos policiais e os delegados estejam nas ruas investigando os crimes e combatendo a violência. Ana Cláudia Saraiva, se não há vaga no sistema prisional, se não há condições que isso funcione, e o delegado pede para desobrigar aí a custódia dos presos, esses presos vão para onde? Para rua? Vão para onde? Pois é, Diógenes, é essa solução que nós estamos procurando. Inclusive, você vê, eu até ouvi agora há pouco o anúncio do juiz da Vara da Infância e da Juventude. O que está acontecendo hoje no Estado? O juiz denunciando de que os adolescentes praticando crime serão liberados porque faltam vagas, porque não tem para onde mandar. Então, para que não aconteça isso com a população carcerária comum em relação aos crimes comuns e em relação aos maiores, nós estamos então recorrendo ao judiciário para que sejam determinadas medidas de criação de novas vagas. Porque, na verdade, Diógenes, você sabe que o que está acontecendo há anos, e vocês têm nos ajudado muito a mostrar isso, há anos que a gente clama, a DEPOL, o sindicato, a Polícia Civil, que sejam construídos presídios e penitenciárias. Fizeram cronogramas, fizeram promessa, não cumpriram e o caos se estabeleceu. Então, agora a Polícia Civil, mais uma vez, vai ser penalizada? Não, nós não vamos admitir retrocesso, nós vamos prender e prender mais, combater cada vez mais o crime e vamos cobrar de quem de direito que assuma o seu papel, que os presídios sejam construídos, que hajam investimentos. O governo anunciou, né, a construção de 5 presídios no interior do estado, né? Mas você sabe o tempo, né? A nossa preocupação é que qualquer obra pública, até em razão de licitações, da burocracia, essas medidas elas demoram. E a população está clamando, os índices de violência no estado hoje estão intoleráveis. Nós precisamos de soluções hoje imediatas. Agora, essas soluções não têm que ser dadas por nós, e sim por quem de direito, por quem a lei estabelece, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania. Veja, Diógenes, muito complicada. Muito complicada. Veja, Diógenes, a Polícia Civil, ela passou anos, além do seu pessoal desviado da função de investigar, o que resultou no acúmulo de inquéritos. Muitas investigações, elas não são feitas. Por quê? Porque nós estávamos ocupados cuidando de preso. O orçamento da Polícia Civil, que já é pífio, praticamente inexiste investimento na Polícia Civil. Basta ir a uma delegacia e você vê a situação da delegacia caindo aos pedaços. Nós não temos uma polícia técnica. São locais insalubres. Insalubres, exatamente. Então, os nossos recursos passaram anos sendo desviados para quê? Para pagar alimentação para preso, transporte de preso para audiência, gasolina para essas diligências que é de cunho penitenciário. Então, os nossos recursos foram, durante anos, os recursos já são quase que inexistentes. E qual o orçamento da Polícia Civil? O orçamento da Polícia Civil, por exemplo, no ano de 2012 foi 1 milhão para investimento. 1 milhão para o ano inteiro? Para o ano inteiro. Veja que isso é nada. Para a população saber a gravidade do problema, existe hoje aí o portal da transparência. Então, a sociedade e a imprensa podem nos ajudar a mostrar, a população e a sociedade, quanto é que é investido em polícia civil. Estou dizendo os números. Em 2012 foi um pouco mais de 1 milhão. Isso para tudo, para todo o custeio, para reforma, para ampliação, para aparelhamento, isso não é nada. Né? Para operações, isso não é nada. Agora, vá ver quanto é gasto em outras áreas que não são essenciais. É isso que a gente precisa denunciar, é isso que a sociedade precisa fiscalizar e exige soluções, porque a polícia precisa de condições, ela precisa ser aparelhada, o ITEP precisa ser aparelhado. Ontem eu vi uma iniciativa muito positiva do secretário de Segurança Pública. Outra questão, você sabia que de 100% do efetivo da Polícia Civil, hoje só 28,7% está ocupado? Nós temos uma deficiência de pessoal de mais de 70%.
Desde 2008, passa-se 10 anos, mais de 10 anos, foram 17 anos para fazer um concurso para delegado. Fizeram um concurso em 2008. Até hoje nós estamos mendigando a nomeação. Aliás, é outra grande reivindicação da categoria. Então, a Polícia Civil ela tem um efetivo de menos de 30%. É mais uma deficiência de mais de 70%. Quando você fala ocupada, é nativa. São com funções... São 50, a Polícia Civil tem criado por lei 5.150 cargos. Certo. Desses 5.150 cargos, só estão ocupados 1.482. Veja aí que é uma deficiência de mais de 70% de efetivo. Eu queria que repetisse esses números. São 5.150 cargos criados em lei, pela Lei 417/2010. Desses 5.150, apenas 1.482 estão ocupados, ou seja, uma deficiência de mais de 70%. Então, por isso que nós estamos, a ADEPOL também, mais uma vez, teve que recorrer ao judiciário, lutando pela nomeação desse pessoal, que até agora não aconteceu. É a mesma ação ou é outra ação? É outra ação. É outra ação. É porque, infelizmente, diante da falta de nomeação, diante da falta de ação da inércia, da falta de ação do executivo, nós temos que recorrer ao judiciário. Então, recorremos ao judiciário, lutando, clamando pela nomeação. Agora, com relação à questão carcerária, que chegou ao caos, né? Nós estamos no fundo do poço, a falta absoluta de vagas, nós vamos prender e precisamos prender cada vez mais, e para isso, então, mais uma vez, recorremos ao judiciário, buscando uma solução, porque a sociedade precisa que a polícia tenha condições de trabalhar, a sociedade precisa que investimentos sejam feitos na polícia, que a gente possa prender, investigar e manter o bandido na cadeia. A mega operação de sábado já estava prevista ou foi dentro de todo esse esforço aí? Eu vi críticas até esforço de propaganda dos policiais civis no último sábado. Não, já estava previsto? Não, Diógenes, a gente tem conhecimento, eu estou na associação, mas eu tenho conhecimento de todo um planejamento operacional, da boa vontade do delegado geral da Polícia Civil, Fábio Rogério, mas há planejamento. Agora nós nos deparamos com inúmeras dificuldades, e uma das dificuldades maiores é a falta de vagas para recolhimento de presos. Como é que está a ação dessa questão de desobrigar os delegados? O juiz deu um prazo de 5 dias para o governo do estado prestar os esclarecimentos, responder. Exatamente. Na ação nós pedimos que os delegados e policiais fiquem desobrigados da custódia. Outro dado que eu gostaria de registrar é que desde 2010 o CNJ estabeleceu a meta zero, e essa meta zero ela diz respeito aqui a retirar preso de delegacia de polícia. Isso faz parte de determinação do Conselho. Faz parte das metas, inclusive, do CNJ. Por isso a realização desses mutirões. Porque todos nós sabemos que a Constituição, que a Lei de Execução Penal diz que delegacia não é lugar de preso e que a Polícia Civil tem que investigar. Então, em razão dessas metas estabelecidas pelo Judiciário, né, nós sabemos do empenho do Judiciário em nos ajudar, em tentar resolver esse problema, e por isso que nós recorremos ao Judiciário. Quanto à ação, o Judiciário deu 5 dias para que Dr. Luiz Alberto, Luiz Alberto da Dantas, 5ª Vara da Fazenda Pública. Certo. Então, foi concedido o prazo para que o Estado se manifeste. Nós estamos confiando na decisão, porque o nosso pedido o que já está na lei, na Constituição, na Lei de Execução Penal, é que o policial civil não seja obrigado a fazer custódia de preso, e que a SEJUC informe o lugar para onde o preso deva ser encaminhado, e diante do descumprimento do Estado vai caber ao Judiciário adotar as medidas constritivas necessárias. Rapidinho, você disse que tem muito preso em delegacia no interior. Quantos presos hoje estão nas delegacias? Você tem esse número atualizado? Aqui na capital a solução está mais tranquila. Agora, no interior nós tínhamos... Mais tranquila é o quê? Quantos presos? Não, na capital hoje o problema está sob controle. Eles estão disponibilizando as vagas. No interior, quando a ação foi interposta, há cerca de um mês atrás, nós tínhamos em torno de 63 presos em delegacias, em várias cidades. Então, há um descumprimento dessa determinação do CNJ do interior. E da lei, né? E da lei. Embora eu registre, a nossa preocupação, além dessa questão, porque na ação também a gente pede um planejamento dentro de 30 dias para que esses presos que lá estão sejam retirados, mas a nossa preocupação e o foco é a criação de vagas
para os presos, para as novas prisões que nós estamos fazendo e que iremos fazer cada vez mais. Nosso tempo já acabou, mas um minutinho só para comentar sobre a PEC 37, que limita o poder de investigação criminal do Ministério Público. Essa matéria está em votação na Câmara dos Deputados, deve entrar na pauta agora em junho, pelo menos essa é a promessa do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e claro, os delegados civis são a favor da PEC, que limita esse poder de investigação. Isso. Eu, além de ser presidente da DEPOL RN, eu integro a diretoria da DEPOL Brasil. E como você sabe, a imprensa já noticiou, o presidente da Câmara dos Deputados foi criada uma comissão técnica. A primeira reunião aconteceu ontem, o diálogo está estabelecido. Para ver se chega a um consenso. Para ver se se chega a um consenso. Mas pelo visto não, né? Vamos ver, vamos aguardar. Porque alguém tem que ceder. Quem é que vai ceder? São os delegados? Vamos aguardar. Eu acho que já que a comissão foi formada, tem que haver boa vontade de ambos os lados, para a gente encontrar a melhor solução. Mas a respeito desse assunto, na próxima semana eu vou a Brasília, vou trazer as notícias de lá e a gente marca uma conversa. Eu lhe deixo a par das novidades em que pé está essa situação. Mas a novidade é que a comissão foi formada e vocês já tiveram as primeiras reuniões. As primeiras reuniões, o diálogo está acontecendo, o Ministério Público apresentou algumas sugestões, a Polícia Judiciária, os representantes da Polícia Judiciária, Polícia Federal e Civil também apresentaram algumas sugestões. Essas sugestões estão sendo discutidas, ainda é cedo, mas o diálogo está estabelecido, está posto, e eu espero que disso a gente tire aquilo que é melhor para a sociedade. Ana Cláudia Saraiva, presidente da DEPOL, Associação dos Delegados de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, Diógenes, por mais uma vez conceder o espaço à associação, e vamos marcar o dia para falar sobre a PEC 37.